As eleições estão aí e é hora da corrida para saber quem vai ocupar os cargos de presidente, governadores, deputados e senadores. E a gente sabe o que acontece em um ano eleitoral. Toda a luta social é desencorajada para que a vida gire em torno de escolher quem vai governar o país e tomar decisões sobre como nossas vidas serão. No Brasil, nem mesmo uma pandemia, que matou mais de 700 mil pessoas, e uma crise econômica histórica que colocou o país de volta ao mapa da fome, bastaram para romper com a pacificação dos movimentos sociais, orquestrada pelos partidos que controlam muitos deles e se alimentam da apatia e passividade geral. Mas nem todo mundo suportou essa paz, que de paz não tem nada, pois significa o extermínio de pessoas pobres, pretas, indígenas, mulheres e dissidentes de gênero. As pessoas, os movimentos, comunidades e torcidas organizadas que ousaram ir às ruas, protestar e exigir direitos básicos durante a crise sanitária, lutaram sozinhas, sem a solidariedade de uma esquerda que preferiu adotar o "fique em casa" para toda a sua prática política, abrindo mão da ação das ruas e da auto-organização, para esperar pelas novas eleições como quem espera por uma vacina contra um vírus. Uma das justificativas para ficar em casa e apenas esperar por dias melhores era a ideia de que enfrentar os apoiadores desse governo fascista e militarizado daria um pretexto para a repressão ou para um golpe de Jair Bolsonaro. Como se a violência policial, a repressão e os golpes precisassem de pretextos. Mais uma vez, a luta foi deixada de lado para esperar o resultado das urnas ou um improvável impeachment. Em pouco tempo, a gente vai descobrir quem vai vencer as eleições e fazer as leis e políticas que afetam a todas nós. Ou então, veremos o tal golpe de Estado, anunciado, planejado e ensaiado à luz do dia, com o apoio dos militares e a conivência dos três poderes que supostamente vigiam e protegem a saúde das democracias. Neste ano, a disputa para o cargo de presidente se apresenta como mais determinante do que nunca, como se o futuro da democracia em si estivesse em jogo. De fato, para muitas pessoas excluídas e marginalizadas, a vitória de Bolsonaro pode significar uma questão de vida ou morte. Para outra grande parcela da população, um novo governo Lula é a esperança de um retorno a um passado onde as pessoas mais pobres tiveram maior acesso à educação e renda e a miséria foi quase eliminada. Mas podemos confiar que bastaria eleger alguns políticos profissionais para que nossa vida seja realmente melhor? Alguém acredita que o bolsonarismo vai recuar das ruas, dos batalhões, das instituições e do coração de milhões de pessoas se um novo líder ocupar a cadeira de presidente? Se analisarmos a história recente, veremos que uma vitória nas urnas não é garantia de nada. Não basta nem para assegurar que governantes eleitos se mantenham em seus mandatos, como no caso de Dilma Rousseff no Brasil ou de Fernando Lugo no Paraguai, que foram destituídos através de impeachments por elites que não podiam derrotá-los nas urnas. Ou ainda do cacique Marcos Chucuru, que foi eleito o primeiro prefeito indígena na cidade de Pesqueira, em Pernambuco, mas foi impedido de assumir o cargo por meses. Apenas votar não serve muito para garantir uma vida livre e igualitária, ou nossa autodeterminação enquanto povos. Como nos mostra a recente eleição de Boric para presidente do chamado Chile. Ele, que fez carreira nos movimentos estudantis, se apresentando como um radical de esquerda, em poucos meses tratou de criminalizar os movimentos sociais e decretar estado de exceção nos territórios do povo Mapuche. Nos chamados Estados Unidos, mesmo a eleição de Joe Biden não foi o suficiente para impedir o avanço de pautas conservadoras como o aborto, que deixou de ser um direito em todo o país para se tornar crime hediondo em alguns estados. Tanto o capitalismo quanto a representação política na democracia estão em crise, pois não convencem ninguém de que beneficiam a maioria da população.
Uma prova disso é que, a cada ano, mais e mais pessoas nem se dão ao trabalho de ir votar. O número de abstenções nesta eleição foi o maior dos últimos 20 anos. 30 milhões de eleitores não compareceram às urnas. A história do Brasil não é uma história democrática. A Primeira República foi instaurada em 1889 por um golpe militar que derrubou o Império. No século XX, tivemos outros 2 golpes de Estado. O primeiro, em 1930, colocou Getúlio Vargas no poder. E em 1964, um golpe militar brutal inaugurou um regime de 21 anos de tortura e assassinatos, que nunca foi derrotado, apenas recuou para agir nas sombras da democracia. O atual governo de Jair Bolsonaro, projeto dos generais herdeiros da ditadura, tem mais militares em cargos públicos que qualquer outro governo militar brasileiro na história. A ordem natural na democracia brasileira é o golpe, a ditadura e a militarização, que toleram o processo democrático contanto que os privilégios de uma pequena elite não sejam ameaçados. Esperar Bolsonaro derreter para vencê-lo nas urnas se mostrou uma estratégia fracassada. Enquanto a esquerda apostava no voto democrático e nas instituições, Bolsonaro teve tempo de desmantelar o voto e as instituições, colocar militares para vigiar e questionar a legitimidade das eleições. Os vários crimes de Bolsonaro e seu governo levantados pela CPI da Covid e tantos outros foram simplesmente arquivados. Não podemos confundir uma crítica radical ao sistema eleitoral, que denuncia a dominação de classes através da representação, com a crítica oportunista contra as urnas eletrônicas propagandeada por Bolsonaro e pela extrema-direita. O fascismo questiona o sistema democrático, as instituições, os poderosos e os super-ricos, apenas quando é útil para se apresentar como uma mudança radical, disruptiva, quando na verdade é só uma forma mais autoritária e violenta de manutenção dos privilégios da elite. A extrema-direita é uma ameaça constantemente usada para nos fazer aceitar aquilo que dizem ser a única alternativa viável ao autoritarismo e fascismo, a única forma de pará-la: a eleição de um governo minimamente progressista, que promova uma nova conciliação com as classes dominantes, ou mesmo um governo neoliberal clássico. Mas não existem só 2 opções, como nos querem fazer crer. Uma suposta aliança com a classe dominante não é a única alternativa a viver sob a opressão violenta dessa mesma elite. Podemos escolher resistir e criar um mundo novo. Se tem algo que as revoltas de 2013 e 2014 nos mostraram, é que um levante popular radicalizado e descentralizado tem o poder de abalar as estruturas de um regime. Se houve algum erro naquele momento, foi o de recuar e permitir que a direita ocupasse as ruas e não continuar radicalizando e tensionando, criando uma cultura de resistência e luta. Um novo governo petista está longe de significar vitória, pois além do fascismo, que permanecerá ativo nas ruas, no parlamento e no fundamentalismo religioso, não podemos esquecer que os governos Lula e Dilma significaram um aumento da população carcerária, UPPs nas favelas, remoções de bairros inteiros e milhões de reais gastos para mega-eventos, paralisação da reforma agrária e da demarcação de terras indígenas, além da criminalização dos movimentos sociais que enfrentam todas essas questões. Vamos nos inspirar na luta feminista que não saiu das ruas até que o Estado argentino descriminalizasse o aborto, ou no movimento indígena no chamado Equador, que forçou o governo a baixar o preço dos combustíveis. Foi um erro esperar que as eleições tirassem Michel Temer da presidência para nos salvar do avanço do conservadorismo. Foi um erro permitirmos que Bolsonaro chegasse ao fim do seu mandato. Quer você vote ou não para tirar a extrema-direita e os militares do poder, não podemos nos iludir de que isso será suficiente para garantir uma vida mais justa para todos nós.
será preciso muita luta e organização, desde já. A outra campanha relembra os chamados do movimento zapatista no México, que se levantaram por autodeterminação e convidam a todos os povos para se organizarem permanentemente, para além dos anos eleitorais, propondo uma outra prática política que rejeita a representação e a divisão da sociedade em governantes e governados. Se você escolher votar ou não, isso pouco importa. O que importa é o que fazemos apesar disso. Se nos próximos anos estaremos enfrentando o capitalismo e a repressão policial comandadas por Bolsonaro e suas milícias, ou por mais um governo Lula e suas elites parceiras, o que precisamos é saber como vamos nos organizar enquanto movimentos, coletivos e comunidades. O que não podemos é acreditar que estaremos a salvo entregando todo o nosso poder de ação para representantes eleitos e confiar que farão algo por nós e que eliminarão o fascismo da sociedade. O fascismo nunca foi embora com uma derrota nas urnas, pois habita os sentimentos e as práticas das pessoas comuns, não apenas dos líderes. Encontre e junte-se a movimentos de base, apoie aldeias e povos indígenas, comunidades, quilombos e ocupações em resistência. Some força com grupos antifascistas. Ou crie seu próprio coletivo ou organização com pessoas com quem tem afinidade política e objetivos em comum. E não importa quem será eleito, seja ingovernável.